Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o Parlamento das Corujas. Eu sou a Thaís Prioli e eu já joguei de Toreador, mas eu prefiro o Ventru. Eu sou o Gustavo Domingues e hoje joguei de Tremere, mas eu também prefiro o Ventru. Aqui é o Vinícius Domingues. Eu já joguei de Gangrel, mas eu prefiro o Ventru. Eu sou o Kaid e eu sou o Bruhá. Só isso. Só isso! O episódio de hoje vai ser sobre Vampiro a Máscara. Vai ser sobre briga de classes. Briga de classes, Briga né? de classes. Muito bom. Ele foi criado pelo Mark Henhagen e foi editado pela White Wolf, que também editou o RPG Lobisomem o Apocalipse, entre outros. É, da linha World of Darkness dele, né? Isso. Ficou muito famoso. Não só isso, né? Ele mudou a cara do RPG um pouco. Sim. O Vampiro, ele é dos anos 90. Ele veio com a onda dos RPGs dos anos 90 que vieram com uma... Puta, é a cara dos anos 90, É a os cara RPGs dos dos anos anos 90, né? Apareceu até no Fantástico falando sobre demônios, pessoas jogando em cemitério. Ele já tinha uma imagem ruim antes, mas Vampiro a Máscara não ajudou em nada, melhorou. Os anos 90 é muito gótico, industrial, punk, sei lá. Cyberpunk. O industrial era o que faltava. Punk gótico. É. Punk gótico, como diz Punk todo gótico. começo de livro do Vampiro. Mas ó, isso mostra muito bem. Até então a gente tinha Dungeons and Dragons, RPG bonito, clássico, joga, magia. Se tua mãe passar do lado e ouvir, não vai ser tão bizarro. Tá. GURPS? GURPS já tava lá? Tinha GURPS, tinha... Era muito assim, fantasia medieval, né? Ou genérico, no caso do GURPS. Ou espacial, o pessoal também jogava Espacial. já. Então tinha, os RPGs um pouco menores, eu digo, em termos de ser conhecido. Muitos sistemas são incríveis e ninguém ouviu falar direito, mas, poxa, era medieval, futurista ou genérico pra você jogar no que quiser. E de repente, a gente vê um RPG proibido para menores de 18 anos, em que você é o vampiro. Você é o vampiro, você vai hipnotizar suas vítimas, você vai se livrar do cadáver depois. você vai forrar o sofá pra não sujar. Se vocês bem repararem, a gente tá começando a entrar num clima vampiresco no podcast. Mas o RPG Vampiro à Máscara, ele é muito emblemático. Tudo que a gente vê de vampiro hoje, principalmente obras mais pop, elas têm uma cara. De que tiraram alguém já leu o livro do Vampiro à Máscara, pelo menos uma vez? Peraí, vamos só falar como que surgiu a ideia, que é muito interessante, do Vampiro à Máscara. O Mark Henhagen, ele falou que, inicialmente, ele queria fazer um RPG de caçadores de vampiros. Tá. Que Por existe. causa, Que é um livro muito bom. que é por causa do Lost Boys. Ele queria, na verdade, que fosse baseado mais nos moleques. Isso eu não sabia, é sério? É. Dos moleques, no avô Os dele. garotos Isso, perdidos. os garotos perdidos. Só que Seria- aí ele... seria uma campanha legal, hein? Então, mas aí logo em seguida ele pensou, putz, ia ser um negócio muito repetitivo depois de um tempo, né? Não ia durar muito. Aí logo em seguida, assim, ele ainda é inspirado por outros RPGs, o Call of Cthulhu e o RuneQuest, que tem elementos de terror e tal. Ele pensou assim, puta, e se eu fizesse, ao invés de você caçar os vampiros, você fosse o vampiro? Então, ele é o primeiro RPG, na verdade, que trouxe essa ideia dentro do... Você é o monstro! então, exatamente. Esse é E virou a atrativo. temática deles. O vampiro, ele é a porta inicial só, mas logo em seguida eles, puta, e se você for o lobisomem, se você for a múmia, e se você for o demônio, se você for a fada, e se você for o... tudo. Corta pra sua mãe a parte de se você for o demônio. Aí começa o esquema. Eu queria puxar, sou fã mesmo. Eu queria puxar o mundo. A gente fala do World of Darkness, mas originalmente, essa é uma dúvida minha até. Já tava todas essas criaturas envolvidas ou era só vampiro? Inicialmente era só vampiro. Você poderia ter alguma menção, um lobisomem, alguma coisa assim, mas era bem de leve, Bem, sabe? né? Deixado ali no canto, Isso. atrás dos panos. Era tipo um monstro que você encontraria se você tentasse sair da cidade, por exemplo. Você tem aquele mundo onde você é um vampiro, pegando aquela lógica que a gente tá falando aqui nos 90. O que é o final dos anos 80, o começo dos anos 90? O fim da Guerra Fria, a morte daquela guerra de percepção de lógicas em nível governamental. Não que no nível pessoal, social ou Facebook tenha acabado. Mas não existe mais aquela noção de um perigo, uma guerra acontecendo. Não tem mais aquela noção do punk rebelde. Ele começou a perder um pouco a razão. A lógica socioeconômica estava melhorando. O que eu quero dizer com essa chatice toda? Um pensamento nihilista surgiu.
o gótico, aquele do nós já estamos mortos, não tem mais nada pra lutar, não tem mais nada pra se fazer nesse mundo. Se você quer ser punk, você vai ser muito mais aquele rebelde sem causa. O punk, o pessoal acha que punk significa punk literalmente, né? O cara de moicano colorido. Uma corrente na mão. Não, o punk é tudo que, na verdade, significa alternativa. Então quando você fala assim, cyberpunk, ou gothic punk, ou essas coisas, não quer dizer punk literalmente, né? Você tá sendo só tá falando, você tá falando assim, transgressor, alternativo. Engraçado, eu falei de cyberpunk, só um comentário. O vampiro, quem ajudou a criar a parte mecânica dele com o Mark Henhagen é o cara, eu esqueci o nome dele, mas é o designer do Shadowrun. Que é um RPG cyberpunk. Que é um RPG de cyberpunk. E ele que ajudou ele a fazer o conceito dos dice pools, o grupo de dados, né? Que é você jogar vários dados e fazer... A mecânica do vampiro em si não é, pra mim, a parte mais atrativa. Em partes ela é pra muita gente, porque ela é simples. Exatamente. Pra mim ele é mais atrativo de todos os RPGs que eu vi até agora por causa da simplicidade. Só a ficha que você não precisa ler o livro e anotar, você preenche as bolinhas das características que já estão na ficha. Mas a mecânica que eu digo, assim, a parte de dados, eu não sei, eu acho meio estranho. Só que é um tipo de dados? Não, a maneira que você decide se foi um sucesso ou não. No A Máscara era muito complexo. Era. Não, isso sim, tudo bem. A parte parte da ficha em si é muito mais fácil. Exatamente. Eu gostava muito mais de comparado fazer. à ficha dela, por exemplo, do vampiro com a dos mutantes e malfeitores, é ridículo, né? Mesmo o D&D D&D, hoje em dia é um pouco mais simples a do D&D da 5ª edição, mas a do vampiro, a gente jogava na época da 3ª edição, né, do D&D, era muito mais simples, era bem legal. Não perdia tanto tempo fazendo uma ficha quanto perdia num outro filme. É que o sistema, qual é do sistema? Baseado nesse mundo, que eu falei, todo esse panorama histórico, pra quê? Pra que você faça um vampiro, você esteja lá, você tá vivendo nesse mundo e repara, esse é um mundo que você vai ter uma coisa muito mais pessoal pra lidar. O sistema, a ficha, tudo ali tá pra você interpretar mais a história, tanto que o sistema se chama Storyteller. Sim. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, os RPGs eles já estavam pendendo mais pra parte narrativa, ao invés de mecânica e jogo, assim, modelado, né? Tipo, sei lá, dungeon, sabe? Já tava mais assim, tem que criar mais história com intriga, tem que criar mais história com interpretação. E aí, assim, eles estavam pendendo pra esse lado. Teve coisas antes do vampiro, mas o vampiro foi o catalisador. O catalisador, exatamente. É o que trouxe de vez o RPG pro campo de... Tanto que os LARPs, por exemplo, já existiam. O pessoal se vestir de mago e bárbaro e correr na floresta já existia. Mas o vampiro, ele trouxe ele trouxe uma atividade de LARP. LARP, pra quem não sabe, chama Live Action Role Playing. Que é... Levar o cosplay a sério demais. Isso, é quando você se veste... você não é só mais um RPG de mesa. Você se veste e você atua como o seu personagem. Quase como se fosse uma peça ali, né? Mas é uma peça sem... ao ar livre. E é uma peça sem roteiro, né? Sim, você segue... Então, e o vampiro, ele é um LARP super barato. Porque você só veste umas roupas pretas lá e... sai à noite. Sai à noite. Fazer uma armadurinha, um chapéuzão, exatamente. Nossa, realmente é bem... Você pega aquele terno que você usou pra ir no casamento. Sim. E como ele tem menos luta também, ele é menos tosco de jogar LARP, né? Porque é mais conversa, intriga e tal, então... Depende dos jogadores, né? Depende dos jogadores. Eu quando eu comecei a jogar, eu era bem adolescente e, tinha muita porrada no vampiro. Até um ponto, né? O Storyteller, ele veio pra favorecer um pouco mais o roleplay, a atuação. Mas isso é uma coisa que depende muito do mestre e dos jogadores. A primeira aventura que a gente jogou foi com o mestre que favorecia a ação e os jogadores em geral, sim. Então, mal existia roleplay. Era mais... Sobe no jeep, pega a sua 12... É que os caras, às vezes, matando. No Vampiro à Máscara, eles põem tantos poderes que se você ficar só interpretando na história, só a parte psicológica, a parte de negociação, de intriga, você não usa nunca aqueles poderes. E eles são legais, né, os poderes. Tem gente que reclama, inclusive, que parece mais X-Men do que vampiro, né? As disciplinas. Quando você chega nos níveis mais altos, você parece um super-herói da Marvel ou da DC. E eu sou quem reclama disso. Sim, vampiro... É meio exagerado os poderes, assim, é um nível muito alto. Os níveis altos são extremamente exagerados. Mas pra ser difícil você atingir esses níveis altos. Sim. Aí também é outra coisa, depende do mestre. Quem tem os níveis altos é pra ser, aquele vampiro que tem 8 mil anos, sabe? O vampiro que tem... Mas tem mestre que permite
tem mestre que não, depende do que as pessoas gostam. Sim. É uma restrição muito boa. Quanto mais antigo, mais forte você é. Isso aí você tem que saber usar, né? Lá você tem a regra de ouro, tem sempre um livro. Cada mestre Então, vocês cada um acham... decide como quiser. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com ser adulto, então mudar o estilo do jogo? Faz Sim. diferença se Eu jogar acho- sendo adolescente e você jogar... Todo RPG. Todo sim. RPG. Eu vejo o D&D mesmo, como eu jogava antes e agora. Mas lógico, depende muito do grupo que você tá jogando. Sim. A última aventura que a gente jogou não foi nem vampiro só, né? Foi vampiro com lobisomem, com mago, foi uma mistura. Uhum. Mas foi bem menos batalha, bem mais conversa. Teve batalha, Sim. mas a gente resolvia muito mais na conversa. Até teve a história do bar. É que... A famosa vez que a gente pôs fogo num bar. Geralmente numa sempre briga. acaba na porrada também. Normalmente acaba na porrada. tem uma história que vocês... A gente tava jogando, eu estava mestrando. Eu estava mestrando, era uma mistura, né, de vários... Era vampiro hacking. Mundo das Trevas. Vocês discutiram com os caras num bar, vocês acabaram apanhando dos donos do bar. Dos donos, Os garçons. dos garçons. Os Todos garçons. os garçons do Gustavo lutam Kung Fu, ele era o mestre, né? Todos os São minions mestres do de artes Gustavo, marciais. Sim. eles lutam até a última gota de sangue no corpo. Sim, eles têm até o fim. Eu lembro, Não, eu não aceito esse insulto. inclusive, o meu personagem do Vinícius, nós somos insultados pelos garçons. Uhum. E o personagem da Thaís e os outros personagens queriam resolver na lábia, né? E a gente começou a E brigar. saíram fora. Largaram, a gente foi morrer. Eu lembro que eu tava brigando verbalmente com os caras e precisei, eu, o Vinícius, o jogador, parar, sair 2 minutos e voltar. E Quando eu ficou na minha voltei, eu mão. tava. Quando eu voltei, meu personagem tava no chão, com um garçom dando uma voadora, eu pegando uma bandeja pra bater em alguém, alguma coisa assim. Inclusive, no final, a gente não tava saindo tão bem na luta, era só eu e o Vinícius, e de repente, do nada, o bartender puxa uma 12 debaixo do... Aí a gente voltou Só- à noite só vê a gente com esse saindo correndo fogo no do carro lugar. depois. E No o mais lugar? engraçado é que essa história Teve- toda eles estavam contando um dia, quando a gente tava com outros amigos, e o Ah, povo achou que era uma história real. Eles acharam que vocês realmente tinham brigado com o pessoal no bar e depois E como voltaram retaliação, voltamos pra colocar fogo no bar. Você arrastou pela cidade, queimou quase um quarteirão inteiro. Então, assim, em geral, quando eu jogo mais com Kaid e com Vinícius, é mais porradaria, Mas com outros grupos é menos. Não, mas ó, vamos lá. Eu sou muito fã, meu sonho é jogar um Vampiro à Máscara, uma campanha inteira, que seja toda manipulação e conversa. Eu vou falar um negócio assim. O Vampiro ele é considerado um RPG de horror pessoal. O horror pessoal, às vezes, encara muito aquele negócio do personagem ele se torturar por ser um monstro. Ele não consegue controlar a besta. A humanidade dele está baixando. Porque as pessoas esquecem disso, né? Então, propositalmente, eu odeio isso. Eu acho queria- horrível, tipo. Mas eu queria jogar com esse Tipo assim, se eu fosse transformado num vampiro, eu ia ficar. Ai, meu Deus do céu, tem que matar essa pessoa pra beber o sangue. Não tanto com esse assim, mas também sério, dessa maneira, mas também não como a gente joga normalmente. Não tô falando de. Precisa ser o Luí do Entrevista com o Vampiro o tempo todo. Não, mas o que eu tô falando Chorão. assim, eu não ligo de jogar sem ter porrada, assim, só com intriga, conversa, com disputa de poder, com o seu personagem tentando viver em paz e A minha construir história, alguma em coisa geral, pra foi ele. assim. A última. Mas eu não gosto daquele negócio assim, você não tá se torturando bastante. Não, isso não precisa. Pra mim é muito mais uma guerra política. Eu também vejo dessa forma. E aí uma coisa que a gente pode até voltar, que a gente tava falando antes, como adolescentes nunca tinha isso. Era só porrada. Sim. Essa do bar aconteceu porque eu não era vampiro. Se eu fosse vampiro eu ia evitar fazer isso. Sim. Você era um mago. Eu era humano ainda. Mas não, todo mundo era humano, menos a Thaís. Não, todo mundo era humano. Todo né? mundo era humano ainda. Então, esse negócio da ficha ter muito atributo emocional, ela não te obriga muito a fazer umas coisas? Ó, os atributos emocionais que tem humanidade, força de vontade, consciência, autocontrole, coragem. Mas é pra você interpretar algo mais... sentimental não é a palavra certa. Mas você ter um atributo emocional é uma coisa matemática pra um fator Mas eu acho que emocional. ele dá um equilíbrio. Ele te dá todos esses atributos mentais, essas coisas, mas ele te dá uma gigantesca lista de poderes. Então, O é que eu não você vai fazer acho... com esses poderes? Eu não acho que eles são só atributos mentais. Atributos mentais eu Sim. acho que é assim, manipulação, inteligência, raciocínio, essas coisas. Isso aqui são atributos emocionais. Emocionais. Você pode manipular a emoção dos outros, controlar Mas a mente. Eu acho que essas é justamente pra você poder fazer jogada emocional. Pra Sim. você poder pôr isso nos dados. Então, mas aí eu acho que... Aí você perde parte da interpretação, sabe? Aí você vai ter que interpretar uma pessoa que fraquejou.
Não teve autocontrole, e aí na briga é a pessoa que não só vai lembrar na hora do banho que devia ter falado um negócio que ia quebrar as pernas do outro, sabe? Quando eu tava tomando banho, eu falei, putz, devia ter falado aquilo. Nossa, se eu tivesse falado isso, você tá chorando até agora. Então, não, você fraquejou. Eu gosto disso, de colocar as emoções no dado. Eu acho que eu nunca joguei um autocontrole mais manipulação na minha vida jogando Storyteller. É difícil, é uma mecânica que os mestres que a gente jogou costumam não usar. A gente jogou. Não, a gente usou bastante até. Não, no Hacking. No Hacking, sim. Eu vi interpretações incríveis. Uma delas foi jogando Mago Ascensão, que é da mesma linha. Eu não gosto muito de misturar mundos. Quando eu mestro, por exemplo, quando eu sou o narrador do Storyteller, é o narrador. Mas quando eu tô mestrando, eu gosto de separar mundos, sem crossovers. Jogando Mago, um amigo nosso, Vieira, ele é um cara meio sem emoção. O cara, ele fala de uma forma polida, quase um robô. Falava, uns anos atrás. E ele tava interpretando um cara que não tinha emoções, era um defeito dele, e ele tinha fobia ao máximo de bonecas. Eu lembro disso. E ele foi colocado numa casa que a mulher era uma colecionadora de bonecas de porcelana. E ele conseguiu interpretar uma pessoa sem emoções ficando apavorada. Ele só falava assim, vamos embora daqui, eu não estou aguentando mais, ai meu Deus. Eu lembro dele quase rindo assim, eu não estou conseguindo lidar com esse lugar. É uma das coisas que você pode escolher no jogo, né? Você pode ter fobias. Sim, você pode Faz ter parte muitas da mecânica do jogo. muitas características, Mas eu acho que esses atributos emocionais falta quando os personagens são super-heróis. Sim, quando a gente começa a ficar poderoso demais... Eu vi gente que fez personagem de vampiro parecer que tava sendo um anime. Então. Quando a gente jogou essa história que não foi nem Vampiro à Máscara, foi o Hacking, todo mundo começou como humano. Você lembra como deu medo? Eu lembro que a parte que eu mais gostei foi enquanto a gente era humano, em vez de adquiriu as E como a gente pensava mais sobre humanidade... Sobre como que a gente força ia de se vontade, lidar com aquela situação. Consciência, dos nossos personagens. Eu lembro do episódio que a gente teve que enfrentar uns zumbis no hospital abandonado. Isso. A gente tinha que fazer barricada em vez de sair cortando. Porque a gente conseguia se colocar mais no lugar dos personagens. Sim. E a gente tinha mais medo de morrer também, né? Também. Não que a gente não tivesse depois, mas eu acho quando você é um que... lobisomem de 3 metros de altura, você perde um pouco do medo também. Sim, mas eu Você acho regenera, que né? foca... Igual eu virei uma vampira, né? E eu tinha... O meu papel ali era crescer na sociedade vampírica. Dominar todo mundo. Então eu fiz um jogo de interpretação. Eu lembro que o meu personagem ele não tinha muito pra onde ir, por mais que ele fosse um mago. E ele comprou a sua briga. Então lá, tá ok, vamos junto nessa então. Vamos falar um pouco então do mundo do Vampiro à Máscara. Primeiro vamos falar o que é a máscara, não é? Exatamente. A máscara, o que é a máscara? A máscara é um acordo que os vampiros fizeram entre si, nem todos. Eles dizem que foram depois que aconteceu a Inquisição, né? Todos aqueles clichês relacionados à Inquisição. Que os vampiros antigamente eles eram mais abertos, eles não temiam tanto se esconder da raça humana. Eles mostravam que eram vampiros mesmo. Isso, eles não ligavam tanto, eles não eram tão abertamente, mas não era tão fechado também. Mas depois da Inquisição dizem que muitos vampiros foram mortos durante a Inquisição, das Inquisições, não só da Igreja Católica, da Europa inteira, né? Vários deles foram mortos, destruídos durante essa época, então eles resolveram criar essa máscara porque um acordo pra se precaver contra a humanidade. Um vampiro individualmente geralmente é mais forte que uma pessoa, várias pessoas comuns, né? Mas como uma turma enfurecida, principalmente nos dias de hoje com armas automáticas, granadas, lança-chamas, eles não teriam a menor chance. Mesmo os mais poderosos deles. Aí eles fizeram a Convenção dos Espinhos, né? Convention of Thorns. Que aí foi formada um grupo chamado de Camarilla. Camarilha, né? Camarilha. É Camarilla. Camarilla. Camarilla? Sei lá, eu sempre falei Camarilla. Eu sempre falei Camarilla. Foi Camarilla, mas o pessoal começou ultimamente eu vejo pessoas muito falando Camarilha. Camarilha. Mas eu sempre falei Camarilla. Tudo bem. Então, aí eles formaram a Camarilla, seja lá qual for o nome. Se você acha que eu tô falando errado, grande coisa. Eu não me importo. É no meu jogo, se você chama ela de Zé. E a Camarilla é uma união de clãs, né? Uma aliança. Vários clãs entraram em comum acordo. Isso. E aí existe um grupo de regras que todos os vampiros têm que seguir, que se chama a máscara. Você tem que manter a máscara. A máscara, a ilusão que os vampiros alimentam de que vampiros não existem. Eles alimentam a ilusão da humanidade de que vampiros não existem. Então, se você se revela como um vampiro para um humano, você está quebrando a máscara. E os outros vampiros,
eles têm meios, ou eles entram com uma coisa que tem um jeito de punir quem quebra a máscara. Isso. E também tem regras pra sociedade vampírica. Você pode acabar matando outro vampiro uma hora ou outra. Uhum. O que você não pode é, por exemplo, tomar o sangue do outro vampiro até o fim e continuar sugando até que a alma dele saia. É a Você Diabler. Você geralmente tem que prestar contas à comunidade vampírica do reino que você tá, do principado que você encontra. Sim, a Camarilla ela tem essa divisão territorial também, né? Que existem os príncipes. Os príncipes, eles são líderes vampíricos de determinadas regiões. Então, Príncipe fica como sem gênero, não existe princesa, por exemplo. Tanto se você for um vampiro homem ou mulher, você vai ser chamado de príncipe. isso. Só uma coisa que eu sempre tive dúvida. O príncipe é da cidade ou... Tanto faz. Depende. Território. Território. Pode ser uma união de cidades. Por exemplo, pode ser... A gente mora aqui no ABC. Pode ser que exista um príncipe do ABC. Não só Mauá, Santa Ou ao invés do príncipe de Mauá, o príncipe de Santa... Eu o príncipe de na Santa hora do Bernardo. Ed Murphy, no Príncipe em Nova York. Príncipe de né? Nova York. Então, Nova York, eu sempre ouvi falar pessoas que jogaram e falaram, tava em Nova York, fui falar com o Príncipe de Nova York. Sim. Faz sentido pelo fato de ser uma cidade gigantesca. Mas eu nunca soube se era pra cada cidade ou... Geralmente, O que eu acho legal- cidade. Eles dividem nos Estados Unidos, principalmente, eles dividem por cidades. O que eu acho legal, não só nessa divisão de funções, assim, de burocracia, é que existe umas regras meio, parece corte europeia, ou parecem corte japonesa, assim. Por exemplo, quando você chega numa cidade nova, que é um novo príncipe, você tem que se apresentar ao príncipe. Você é um vampiro. Eu não lembro como é o nome da época. Corte. É corte. Você tem que se apresentar à sociedade vampírica da cidade. É. Então, se você é um vampiro, que você chega num território novo, você tem que se apresentar aos vampiros daquele território. Você tem que declarar quem é você, o que você tá fazendo Porque lá. você tá ali. É. E, geralmente, o braço de direito do vampiro, né? Do príncipe. Do príncipe, eles geralmente nomeiam alguém chamado de xerife. É a pessoa incumbida de manter a lei vampírica ali Uhum. e de punir as transgressões, né? O príncipe, o que ele faz? O príncipe, ele passa as ordens pro xerife, mas ele também, se o xerife, por exemplo, precisa de ajuda, ele arruma ajuda pro xerife pôr em prática a lei dos vampiros. Um engraçado falar assim, é dividido em territórios, né? Eu lembro que tinha vários livros que eram o nome da cidade by night, né? By Night. Sim, Que é Chicago New by Orleans. Night. E sabe o que é New York engraçado? by Night. Eu ficava pensando como se fosse o Marie Júnior, sabe? By night. Ele chegava assim nos vampiros e aí, Sociedade o que você- vampírica. Omega Acho que você Festa. vai- Pô, agora eu penso no príncipe como o rei do camarote. O lobisomem era mais legal. Tá parecendo um pouco o que fazemos nas sombras, assim. Imagina, tipo, um cara, um Amaury Jr., assim, tipo, chegando e entrevistando os vampiros que estão se reunindo no covil. O do lobisomem era mais legal, chamava Rage Across. Rage Across. Rage Across Rush. Só que era né? territórios maiores. Rage Across Russia, Rage Across Appalachia, Rage Across Egypt. É que os lobisomens não tinham essa divisão tão minúscula de território, né? Sim. Droga, agora sempre que falo do príncipe eu vou pensar naquele This is the rhythm of the night. Ele é o príncipe Mas- da noite. Tipo, o rei do camarote. Tipo o rei da noite do Game of Thrones. É, o rei da noite, o pessoal fala que ele é tipo o rei do camarote. Tony Maneiro, quando eu falo do rei da noite. Que é o Tony Maneiro. Do Embalo de Sábado à Noite, de John outra Travolta. volta. Tony Maneiro. E na Camarilla existem os clãs, né? Que é importante a gente falar dos clãs. A gente até fez uma brincadeira. Em outros podcasts. Em que eu mais gosto é o Ventru. É, os clãs, a Camarilla tem 7 clãs. Pra falar sobre os clãs, a gente tem que falar sobre a origem dos vampiros nesse mundo. Os vampiros nesse mundo eles têm uma origem muito bíblica. É, o Caim. A origem deles vem do vampiro, o vampiro original, que criou os outros, segundo as lendas deles, né? Era o Caim, o primeiro assassino, Uhum. o que matou o Abel, o irmão lá na Bíblia. Que ele foi, inclusive, o vampirismo vem da maldição que Deus impôs ao Caim. Ele disse que ele ia ser imortal, ninguém poderia matar ele. Ninguém poderia matar ele. Ninguém poderia matar ele, teria que viver durante a noite. Sim, sim. Então, O que acontece? Caim, Os durante clãs- muito tempo, Caim ele viveu sozinho. Se você ler o lore, o que se considera canon do vampiro, né? Você tem que É. procurar muito, tem que fuçar em vários dos livros pra entender. É, os vampiros eles têm, histórias. tem o negócio das gerações, né? O Exatamente. Caim, ele é a primeira geração. Então, aí tem muito vampiro que tem um problema com isso. Dizem que Caim, como é que Caim pode ser a primeira geração dele mesmo? Ele tem que ser o zero, ele não pode ser a primeira geração. Ah, tá. Então, tem lendas que dizem que tem vampiros antes dele. Mas pra origem dos clãs, o que tem que entender? Caim ele se sentia sozinho, Uhum. então ele criou a segunda geração de vampiros, que eram 7? 3. Inicialmente, as lendas principais dos vampiros dizem que eram 3. É o 7 e esses quem 3 mais? criaram os 7 que eles chamam de vampiros antiluvianos. a Não, terceira não, geração. um dos vampiros dos 3 é o 7, não é? O Seth.
Não. Não? Tem os anti... Aí, então, isso aí é várias coisinhas que tem. Os caras dizem que ele era da segunda, os outros vampiros dizem que não, que ele era da terceira geração. Ah, tá. Os vampiros da terceira geração, eles criaram os vampiros da segunda geração, que são os arquétipos dos clãs. Os clãs, todos os clãs que nós vemos por aí, eles têm arquétipos desses vampiros originais. Por exemplo, o Brujah, eles são conhecidos por ter... 13 clãs, né? Eles são chamados de filósofos guerreiros. Eles gostam muito de coisinhas de, tipo, ser contra o sistema, e eles são extremamente também nervosos. Eles são vampiros que, um dos... Vampiros anarquistas. Um dos esquemas dos vampiros é que eles cedem a besta quando você perde o controle do seu personagem. Você vira um animal selvagem. O lore não dizia que eles um dia foram sábios? Exatamente. Mas aí que tá. Os vampiros, eles tinham menos fraqueza. Peraí. Eles ficam bravos quando eles veem injustiça social. Você não diria então que os Brujahs são guerreiros não diria da justiça social? Eu diria ao contrário, a visão de mundo deles, não sim, no social. Sim. Por exemplo, às vezes uma coisa que fazem ele ceder a besta, por exemplo, é sangue. Se ele tiver com fome, ele cede, por exemplo, a besta muito mais fácil que um vampiro de outro clã. Por exemplo, se tiver um toreador junto com ele, os dois estiverem com muita fome e eles verem uma poça de sangue no chão, o Brujah tem muito mais chance de ceder a besta e ficar fora de controle do que o toreador. E o que seria ceder a besta? Ceder a besta é você perder o controle. Você se entregar o lado bestial, o animal do... Você ser mais vampiro do que você mesmo. O vampiro, você não tem... por exemplo, mecanicamente falando, você perde o controle do seu personagem, o mestre assume e faz todas as doideiras que ele quiser. Geralmente é coisas violentas. Ele passa a trabalhar totalmente por instinto, assim, tipo, se ele tá com fome, por exemplo, se ele vê sangue, ele tenta atacar essa fonte de sangue, ou beber de qualquer maneira. Antes até da gente voltar a falar dos outros clãs, a gente falou da sede. Dentro do jogo tem uma mecânica onde você tem pontos de sangue, se você perde, você enlouquece. Você entra no frenesi, que é a loucura de sair atacando pra conseguir o sangue. Ou você cai no outro mecânica ao torpor, você... Dorme. Você dorme e entra tipo num coma. Então, eu lembro de uma analogia legal, que era assim, o vampiro, quando ele tá sentindo a sede, não é como a nossa sede, que você se sente desconfortável. Não, pensa na sede do vampiro como quando você tá muito apertado pra ir no banheiro. Mas muito, você só consegue pensar naquilo, e aquilo começa a te tomar por dentro, você não consegue mais se concentrar em nada. É uma fome mais ou menos que muita gente nunca deve ter passado fome de verdade. Fome então, de verdade. Uma pessoa que passou fome de verdade sabe o que é. Só que maior, mais horrível. Bom, os outros clãs... Então, voltando aos clãs, os antiluvianos, eles mataram, eles queriam ser mais poder, então eles resolveram matar os vampiros da segunda geração. E quando Caim descobriu isso, ele amaldiçoou os clãs com essas fraquezas que cada clã tem, por exemplo. Os Brujahs, eles são mais nervosos, eles cedem a besta mais facilmente. Os Ventru têm todas aquelas frescuras pra se alimentar, não sei o que. Não, calma, calma, você tá falando com vários Ventrus aqui. Como é que você classificaria? Eles têm mais restrições para alimentação. O Ventru que é mais difícil de se tem um alimentar. gosto gourmet selecionado. É bem seletivo o que eles podem tomar. Que é assim. uma maldição mesmo, é uma parte difícil do jogo. Sim, o Ventru, por exemplo, você só gosta de se alimentar. Você só gosta de mulheres loiras, você só pode tomar sangue de mulher loira. Ponto. Aí você só não pode- gosta de criança, só pode tomar sangue de criança, só isso. Não pode, se você tomar de outra pessoa, de outra coisa, você não se alimenta direito. Você consegue se alimentar, mas não é direito. Você fica passando fome ainda. Porque os Ventru, eles são a caça mais nobre da classe vampírica. Eles são como se fossem os aristocratas, assim. Eles são bem baseados no Drácula, né? Os Ventrus, eles são baseados no Drácula. No Drácula, O Drácula- eles estão universal. O Drácula tem duas divisões, né? Não, O Drácula do mundo. O Drácula do Bram existe o Stoker Drácula, também. Existe o Drácula do mundo das trevas. Mas ele é de do Vampiro Simícia. Márcio, só que ele é um clã chamado de Simícia, que não faz parte da Camareira. É outra coisa depois. Mas ele descende de um dos antiluvianos, inclusive. Vamos resumir rápido os clãs. Aí tem os malcavianos, que são os loucos. Tem os toreadores, que são os artistas. Tem... Quem mais? Tem os Nosferatu, são os feios. Os Tremere são os magos, mas Tremere é uma casa especial que vem bem depois. Eles não descendem diretamente de um antiluviano. Eles na verdade tomaram o lugar do Salot. Que era do clã Salubre. Não, a história deles é curta e é legal de resumir. Eles eram magos que queriam a vida eterna. E como a magia estava morrendo no mundo, eles começaram a tentar rituais até que eles se tornaram vampiros. Queira ou não, eles conseguiram a vida eterna. e pra se tornar um clã, eles acharam que eles tinham que ter um antediluviano, que é o que liga cada clã possui um antediluviano ancestral, que é o primeiro do clã. E pra fazer isso, eles tinham que ter um antediluviano. Então eles acharam que escolheram. Tem várias
conspirações por trás, então eles pensaram no Sauron, que era conhecido por ser o mais pacífico, supostamente, entre os vampiros, os antiluvianos. Eles, através da magia, encontraram o lugar onde ele estava dormindo, que é uma coisa extremamente difícil de encontrar um antiluviano, que praticamente são chamados de deuses de sangue, porque eles é aquilo que a gente falou, dos poderes. Se tem o poder máximo, eles que possuem. Então eles podem controlar cidades inteiras, tacar uma montanha na cabeça de alguém, O X-Men que a Thaís falou. correr o mundo, que nem o Flash, atravessar o planeta correndo, esse tipo de coisa. Então. E eles acharam esse antiluviano, o líder deles, que era o... Eu não lembro o nome do mago original, mas era o cabeça da tradição deles. Eles eram uma casa da Ordem de Hermes, que é outra coisa do mago assim. E eles matam esses antiluvianos e é como se o vampiro o líder da casa deles, lá dos Tremere, tivesse se transformado no antiluviano. Porque tem a questão, outra mecânica de jogo que a gente vai falar depois, chama de Diabler. Que é tomar o sangue de... Um vampiro tomar o sangue de outro vampiro E se ele até... for mais antigo que você, mais poderoso, você meio que absorve a geração dele. Você tem que matar ele tomando sangue. Você tem que tomar como o... se você tomasse a alma dele também. Isso. Aí você melhor... Você evolui. Evolui. Você evolui. E tem os gangrel. Exatamente. Os gangrel que são os selvagens. São aqueles vampiros arquétipos, sabe aquele clichê de vampiro que se transforma em lobo, em morcego. Só que eles são meio Corre animalescos. no meio do mato, tem garra. Só fraquezas dele, a maldição que eles têm aqui. Cada vez que eles cedem a besta, eles ficam com uma parte animal no corpo. Tipo, com orelhas de gato, olhos de gato, patas rabo. curvadas de animal, rabo, Mas a gente tem garras. muito adolescente aí que adoraria ter olho de gato. É aí que tá. Elric, né? Mas não é bem assim. E tem o Sabá também, né? Isso. O Sabá, ele é uma outra aliança, diferente da Camarilla. Eles acreditam que os vampiros não têm que se esconder, eles têm que dominar a humanidade. Os humanos têm que ser escravos deles. Isso. O Sabá, ele é composto principalmente por 2 clãs, que são os La Sombra e os Tzimice. Os La Sombra, eles são meio que aristocrata europeu também, mas de uma maneira muito mais cruel e sombria que os Ventru. Você vai direto do Ventru por controles, assim, Isso. o pessoal fala. E os Tzimice, eles são os escultores da carne. Nesse mundo, como o Kaique falou, os açougueiros. Inclusive o Drácula... Eles fazem um corte de faz parte picanha desse que é clã. incrível. Inclusive o Drácula do Mundo das Trevas, ele faz parte do clã de Tzimice, principalmente... Eu acho que será o Drácula sendo de Tzimice por causa do filme do Bram Stoker. Lembra aquela parte que ele tá no barco, se transformando, E ele vira aquela gosma, fazendo um aquele vermizão. verme. Sim, Então eles tiveram exato. essa ideia do poder dessa parte aí, eu creio. E é interessante certeza. você ver que os clãs, eles têm bastante inspirações de filmes. Sim, sim. É como a gente tava falando, ó. Por exemplo, Nosferatu é baseado no filme Nosferatu, que é o Conde Orlok, que ele é um vampiro todo deformado e bizarro. O Tzimice é baseado no filme no Drácula do Bram Stoker. E os Ventru são baseados no Drácula do Bela Lugosi. Dos filmes. Que ele é um vampiro, que ele é aquele vampiro aristocrático, que é nobre e tal. E os Bruhas lembram muito os Garotos Perdidos do filme. Exatamente. Essas coisas. Vocês E diriam Malkaviano, será que veio? Não tinha aquele Toreador veio da Anne Entrevista Rice, com o Vampiro. de entrevista Então, com o vampiro. não tinha um doidinho lá na entrevista com o vampiro também? Pode Tinha ser. um Tem maluquinho um do vampiro Teatro louco. dos Vampiros. É verdade. Pode ser ter vindo aí, Malkaviano. Só um detalhe, a gente falou rápido dos Malkavianos, eles têm todo tipo de loucura. Essa é a graça de jogar, você escolhe, você pode ser paranoico, você pode ter várias personalidades. É obrigatório você ter uma loucura com eles. Eu lembro de uma brincadeira, Gustavo me contou uma vez que viu na internet, de um cara que fez um Malkaviano que colocou uma nota de $100 no anzol e fez uma pessoa ir seguindo e puxando com a vara de pescar até um beco. E quando a pessoa chegou, ele mordeu, tomou o sangue da pessoa e colou no pescoço um adesivo: "Sou doador de sangue". Que é o estilo Malkaviano. A fraqueza dele é Eu não loucura. sei se isso é o estilo Malkaviano. Na verdade é o que as pessoas acham que ser maluco é ser tipo Arlequina ou Ser Coringa, né? engraçadão. Dá pra ser depende. muito mais profundo na loucura vampírica. Depende de quem interpreta, né? Nos livros tem todo tipo de loucura pra você escolher lá. Eu nunca O Vitor jogava como Malkaviano, que era tipo uma criança que se vestia todo de verde e falava que era um leprechaun. que tinha um leprechaun no ombro. Então. Ele tinha um leprechaun que ficava no ombro dele, ele dizia, e todos chamavam ele de leprechaun por causa disso. A Marjorie tinha várias personalidades. Ela tinha várias Eu personalidades. acho mais legal os Malkavianos que são, tipo, sei lá, loucura, mas ele é mais sombrio, assim. Não, eu nunca vi Mais alguém vampiro. interpretar um Malkaviano desse jeito, assim, sério. Os Malkavianos, eles A dizem Marjorie que não são fez amaldiçoados, isso né? e ela tinha várias personalidades. Daí às vezes você tava falando com uma, às vezes com outra. E... Eu imagino a Marjorie jogando esse serial. Teve um outro personagem do nosso primo Victor que ele era no Vampiro Idade das Trevas, que é quase a mesma coisa, se passando na Idade Média. Ele era um menino do circo que ele falou uma vez um homem chegou pra ele estranho, pálido, e disse: "Ei, criança, vem aqui comigo, nós vamos brincar". E aí a gente fala que esse aí é o Malkaviano que foi transformado pelo Michael Jackson. Com a luvinha de prata. Ele veio no Moonwalk.
Meu Deus, que horror. E o Michael Jackson era um vampiro mesmo. Malcaviano. Os historiadores, eles são fracos, eles se encantam pela arte muito facilmente. Por exemplo, se ele vê uma coisa que ele acha extremamente bonita, ele meio que entra em um transe, ele fica Sim. vulnerável. Não só pela arte, pode ser uma pessoa muito bonita, sabe? Sim, Às vezes eles veem Pode ser gente qualquer com coisa que eles aparência acham alta. bonita. Se ele achar, por exemplo, um cocô na rua, ele achar aquilo artístico demais, lindo, ele pode ficar em transe olhando pro cocô. Um jogo que eu acho que retratou muito bem o que é o Vampiro à Máscara foi o Vampire the Masquerade Bloodlines, que é de 2004, um jogo pra PC. Nossa, era muito legal. Justamente pra Malcaviano, eles refizeram todas as falas do jogo. Era Sim. totalmente diferente pra Malcaviano. Caramba. E ele tem uma parte do jogo que o Malcaviano ele fica discutindo com uma placa de pare. É, Ele fica, pare. Tem- Não, para você. se você joga com o Malcaviano, tem muita conversa única no jogo. Não só com outros personagens. Aliás, todas as conversas são únicas, porque como eles reescreveram todas as frases, eles falam umas coisas meio enigmáticas. E é uma experiência bizarra, porque às vezes você não sabe o que quer dizer a frase que ele tá falando, e a pessoa pode se ofender. Tá, legal. E essa parte da placa é realmente, tem uma placa escrito stop. E você pode chegar e interagir com ela como se você estivesse conversando com um personagem. E aí tem assim, a placa tá escrito stop, aí você responde assim, no, you stop, sabe? aí ela não fala nada, aí volta pra você assim, no, you stop, você fica... Aí depois... E ele também ficou ouvindo vozes. Caramba, é uma experiência única jogar com o Isso. Malcaviano. É uma experiência única jogar com qualquer clã, mas com o Malcaviano em si é Nossa, bem diferente. O Nosferatu, você não pode conversar com a maior parte dos personagens do jogo, porque qualquer humano que você interagir, a pessoa fica horrorizada. Isso. Ela começa assim, ai meu Deus! É muito difícil fazer todas as missões do jogo em Nosferatu. Que legal. Você tem que... Nosferatu ele pode ficar invisível, né? Que ele tem aquela ocultação lá e tal. Você tem que passar a maior parte do jogo nas sombras e se Porque escondendo. O próprio jogo o livro, o Vampiro à Máscara, diz os Nosferatu normalmente vivem no esgoto. Sim, Essa é a fraqueza dele. A fraqueza deles é que eles não podem ter interação social com pessoas normais. sim. Mas falando do jogo, o problema meu e o seu com o jogo é que você jogamos de videogames, né? Garotos de PC. E o Exatamente. jogo sempre saiu pra PC, nunca saiu pra Pô, eu videogame. eu não tô só PC Master Race. Então eu quase nunca esse- joguei um jogo de um deles. Esse é um jogo que deveria muito ter uma remasterização do jogo e lançar tanto pra PC, videogame, porque é um jogo que quando saiu, quem era distribuidor era a Activision. E ela pressionou muito a Troika Games pra lançar rápido. Isso. Então lançou com muito problema o jogo, não Muito fez bug. sucesso. Ah, tá. Tava bem bem era da época que não tinha atualização por DLC, né? É. Não só isso. O jogo saiu no mesmo mês que saiu Half-Life 2. Que é tipo um dos Nossa! jogos É um dos jogos mais famosos de todos os tempos. então. Apesar de eu nunca ter jogado. Não, e ele já era super aguardado na época, assim, já era, todo mundo queria Half-Life 2. E aí ele saiu no mesmo mês, então você escolhia, o lançamento dele foi meio um fracasso. Mas ele reuniu muitos fãs depois, portanto porque o pessoal que já jogava Vampiro à Máscara adorou o jogo, né? A Troika Games, inclusive, foi quem fez Fallout em vários jogos da Até hora. o segundo, na verdade, né? Os criadores, não foi a Troika, né? Os criadores do Fallout 1 e 2, eles saíram do projeto, depois do 2, porque eles não estavam concordando muito com o rumo que estava tomando, Sim. e fizeram a Troika. A Troika também não existe mais, ela fez poucos jogos. Ela fez um jogo muito legal, chama Arcanum of Steamworks and Magic Obscura, que é um jogo steampunk com mágica de Pô. RPG. Oh, se fala de steampunk atrai, mas isso vamos deixar pra outros casts. Então, mas esse é um jogo que merece muito uma remasterização pra ser o jogo que ele deveria ter sido na época, se os criadores tivessem o prazo que eles queriam. Merece muito. Além disso, tem alguns livros, né, de romance baseado nos clãs. Sim. Que até o Kaid tem vários. Eu tenho vários que foram lançados pela Devir, inclusive eu prestei todos pra você, Gustavo. Todos Até onde saiu, né? os que A você Devir- tem, eu li. É, A Devir infelizmente. cometeu um crime terrível de que foi não lançar a série completa, né? É muito legal que são 13 romances, porque são 13 clãs. Na verdade, todos os romances eles são uma história só, mas cada romance ele acompanha um personagem de um dos clãs. Sim. Geralmente é o que tá dando a capa do livro ali. Isso, E exatamente. se passa no final dos anos 90, se eu não me engano. 96, 97. E ele conta, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, quem lê as histórias dos livros do vampiro, não só pelas regras, quem lê o metaplot do jogo, sabe que, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos na época era totalmente dominada pela Camarilha. Uhum. Eles tinham vários príncipes em várias cidades. E esses romances, eles contam a história de como o Sabá cria uma estratégia que eles criam lá pra dominar totalmente a costa leste dos Estados Unidos. Geralmente, se você compara essa Camarilha com as histórias do Sabá,
as cidades do Sabá são extremamente violentas, onde corre muito crime, tem muitos assassinatos. Sim. E as da Camarilha são aquelas mais controladas. Uma exceção é Nova York. Nova York sempre foi uma cidade do Sabá. E no final, nessa história desses romances, conta como eles dominaram quase toda inteira a costa leste, a partir de Atlanta, Charlotte, Boston, como a Camarilha deu o contra-ataque dominando Nova York. Tomando o Sabá. Mas essa é a parte que eu fiquei puto com os lançamentos da Devir, porque era a parte que eu queria ler. O Camarilha dando um contra-ataque. Sim. E são só nos últimos que não lançaram que acontece isso. Que droga. Qual que a gente leu? Até o 9? A gente leu até o 9, se eu não me engano. O último que a gente acho que foi a Savita. A Então Savita é um faltam clã que a gente não 4. falou, que é os clãs independentes, que a gente não mencionou. Isso, existem 4 clãs São independentes. 13 clãs que existem oficiais, mais oficiais. Tem as várias linhagens, essas coisas depois. São 7 Camarilla, 2 Sabá e 4 independentes. Sim. E faltou de quem os livros? Faltou os 3 que eu queria ali. Faltou o Malkaviano, Bruhá, Tremere e o último que é o Nosferatu. São Putz. 4. Inclusive o Nosferatu vira o príncipe de Nova York. Sem ele querer, ele não queria ser, mas virou. A gente não sabe por que a Devir não continuou o lançamento, mas imagino por falta de apoio, de compra, né? Isso, não deu muito dinheiro. Então assim, se você gosta, compre. Se você gosta de qualquer coisa, compre. Essa é a regra pra qualquer coisa. Não adianta nada você falar, por exemplo, eu queria muito que saísse o resto dos livros da Roda do Tempo. Mas se você não comprou os que já saíram, sabe? Não vai ter Você não vai conseguir ler. atenção, né? Também, é lógico, a gente falou no cast que foi sobre os filmes de vampiro. O Vampiro à Máscara, ele teve bastante coisa que eles pegaram de filmes e de literatura em geral, mas também ele forneceu bastante material pra filmes. Sim. Foi o caso do Underworld, que até tomou um processo da White Wolf. Só que não foi pra frente, né? O processo não deu certo. Mas é aquela Estúdio, coisa, né? Estúdio. Por que não vão processar o White Wolf também por causa do que eles O fizeram? Vampiro à Máscara tem uma chupinhação desgraçada De tudo, né? da Anne Rice. Eu lembro que a Dragão Brasil brincava muito com isso. Anne Rice, na verdade, nem tanto. Inclusive, o Mark Henhagen até fala que ele, propositalmente, ele não leu Entrevista com o Vampiro nem nada da Anne Rice, porque ele sabia que ele ia ser muito influenciado por isso. Caramba. Aí, calma, ele leu, mas ele falou, só no final do processo, ele falou, a gente fez a maior parte do Vampiro, e aí quando a gente tava no finalzinho, eu falei, agora eu vou ler pra não ter uma influência tão fundamental. Aí teve a influência, assim, de ele criou outro clã, fez essas coisas, né? O que ele mais copiou, acho que você vê mais descarado, é o processo de transformação do vampiro. Eles chamam de o abraço, né? Um abraço. Que parece muito como os vampiros se transformam nas histórias da Anne Rice. Não se parece com as outras histórias, mas o dela tem um draminha mais em cima ali, não sei o quê. Mas não adianta, uma coisa vai servir de inspiração pra outra. Por mais que você não queira, como escritor, como autor, acaba acontecendo isso. A menos que você seja uma pessoa que vive numa bolha e não tem acesso a nada. Mas o que eles copiaram? O que deixou com raiva? Foi a briga entre clãs de vampiros e tribos de lobisomens. Isso é uma coisa meio que recente. O vampiro focou muito nisso, nessa questão de conflito entre as duas espécies. Que os vampiros e os lobisomens, eles têm um conflito, né? Na história do Mundo das Trevas. Não é só um indivíduo que a gente tinha nos filmes da Universal, por exemplo, que era um lobisomem, às vezes encontrava o Drácula ali, eles brigavam, tinha um conflito mais racial. Pra deixar claro, você como jogador usa a referência. Pode usar. Não, você é RPG e não tem que pagar direitos autorais. Verdade. Então, o livro, ele pode ter suas inspirações. Inspirações. Mas você, como mestre, como jogador, se você quiser pôr o Vampiro Lestat ali no meio e o Blade... O problema do Underworld é que eles consideraram como se fosse quase um plágio, né? Sim. Que ficou muito parecido. Eu lembro que a gente conhecia, eu pelo menos, acho que o Gustavo também, a gente conhecia o World of Darkness. Já fazia o quê? Uns 3 anos quando isso saiu? Sim. Então a gente ainda tava... Hoje é de quando? 2000? Saiu em 2003. A gente já tava jogando RPG desde os anos 2000, 2001, mais ou menos. Mais ou menos, fazia alguns anos. Pouquinho. Na hora que eu olhei o Underworld, eu falei, o Vampiro à Máscara, o filme. E ainda do jeito que a gente jogava. Lembro que a gente era adolescente. Era aquela mulher com 2 pistolas matando todo mundo. O Vampiro à Máscara que eu conheço. Exatamente como eu jogo! Do mesmo jeito que eu jogo. Sem atuação nenhuma. Sem atuação nenhuma. Muito tiro. Nossa, eu nunca porrada. Associei. Não, eu gosto muito do estilo do filme, tá? Eu não vou ser hipócrita, não. Eu comprei DVD. Primeiro filme... A gente tem até o terceiro. O primeiro filme eu achei muito legal.
O segundo é mais ou menos, o terceiro é muito legal também. O terceiro é o que melhor. eu gosto. O primeiro e o segundo eu acho passáveis. Eu não gosto principalmente da parte do híbrido. Ah, tá. Que é uma O coisa que híbrido é meio existe. estranho, É uma né? coisa que existe bem de fundo nos jogos do World of Darkness. Existe? Sempre, O sempre híbrido? todo mundo quer misturar um lobisomem com um vampiro. Ah, mas erração. a natureza do lobisomem Apocalipse, quem conhece sabe que é extremamente contrária à existência dos vampiros. Só por isso são a Wyrm, né? Isso, é outra coisa. Corrupção. Então, e eu nunca associei Underworld com vampiro, parte de clã, sabe? De tribo, de sociedade. A gente gosta bastante do Vampiro à Máscara. O Hacking foi editado depois do Vampiro à Máscara. Continuação espiritual. Então, aconteceu uma coisa do início dos anos 2000, já tinha uma saturação muito grande de livros. A White Wolf tá lançando vários livros, complementos para os jogos deles, o Vampiro à Máscara, o Apocalipse, o Mago Ascensão, e ficou muito saturado. O público começou a dar uma baixada nas vendas, né? Então, o que eles resolveram fazer? No começo dos anos 2000, eles lançaram uma linha de livros finalizando todas as histórias deles. Primeiro Mundo das Trevas. O Lobisomem chegou ao Apocalipse, finalmente. Chama o Lobisomem o Apocalipse. O Mago chegou ao Armageddon, fim dos magos. E pros vampiros chegou o Vampiro, a Gehenna, que é como eles chamavam. Eles tinham o Apocalipse que eles escreviam quando os Blood Gods, os antiluvianos, os fundadores dos clãs, se levantariam pra comer os filhos insolentes, devorar os filhos insolentes deles. Tá. Destruir o mundo. Depois disso, a White Wolf deu uma pausa e eles lançaram o Vampiro Hacking. Isso. Foi o New World of Darkness, né? É o Isso. novo mundo das trevas. O Vampiro Hacking, ele tem algumas coisas boas, igual ele melhorou um pouco a mecânica do jogo. Ah, bastante. A Né? mecânica em geral. Os vampiros ficaram menos X-Men. E Essa é a parte que eu mais gostei. E- Eles dessuper-heroizaram. Só que eu acho que eles tentaram simplificar muito, sei lá, a quantidade de clãs, essas coisas. Eles Jogaram muito na mão do jogador. tem 5 clãs ao invés de Quais são ter agora? Você lembra? Divas, que são tipo Toreador, Gangrel, Meket, que é caras que... Nosferato e Ventru. Ventru. São esses. Meket são os caras que têm poder das... meio Assanita, meio, sabe? Os caras que têm poder das sombras e se esconder, umas coisas assim. E você tem as ordens também, algumas ordens que você pode seguir. Tá vendo? Qual é a Se você sua quer ver essa- origem também, que é diferente. É bem diferente. Mas o que eu acho o ponto bom do Hacking foi isso, a melhoria da mecânica. Mas a parte da história dos clãs não foi legal. Tanto que depois eles lançaram. Uma edição de 20 anos, fez muito sucesso. Eles conseguiram fazer pelo Kickstarter. Primeiro, o que fez mais sucesso nesse Kickstarter foi o do Lobisomem, que lançaram a edição de 20 anos. Eles tentaram começar com o Vampiro, mas o do Lobisomem fez mais sucesso nessa época. Então, aí eles lançaram alguns Kickstarters, dependendo do público, a aceitação pública ajuda, né? E um desses livros que lançaram foi esse adaptador de Hacking pra Isso. Máscara e de Máscara pra Hacking. Dava pra você fazer um com o outro. Geralmente adaptando algum clã, alguma mecânica de jogo que não tinha no outro, alguma Sim. disciplina. Eu tenho o Disciplina é como eu chama os tenho poderes do- dos vampiros. adaptação do Hacking pra Máscara. A Quer disciplina falar? do meu vampiro deveria ser É, relações agora, internacionais. World of Darkness ele foi vendido pra uma empresa sueca, que eu não lembro o nome, e eles estão já pra lançar o volume 5 do Vampiro. Eu acho que vai ser meio a Máscara mesmo, pelo o que Não, tudo chama indica. Vampiro à Máscara, quinta edição. Ah, é? Ah, Sim. então. É, se seguiu o D&D, ele fez bastante teste com os fãs. Sim. Antes Eles de fizeram. lançar, até o Gustavo participou. Não, mas né? eles fizeram playtest, eles até liberaram bastante coisa aí de Vampiro? graça. Então, se for isso, então a tendência pra ser uma coisa que os fãs em geral gostem é bem maior. Inclusive o LARP mais legal mais legal de vampiro que existe, entre aspas, do mundo, é num castelo na Polônia, chama Convention of Thorns. As pessoas vão com roupa medieval e eles simulam a história da convenção dos espinhos mesmo, da formação da Camarilla. Mas tem todos os clãs, porque foram todos os clãs, na verdade, alguns Tinha aceitaram. representantes de algum clã, né? Isso, alguns aceitaram fazer parte, outros não. Quem faz é a Ziobak Studio, se não me engano, que é um estúdio polonês que faz muito LARP, desse superprodução, assim, castelo e tal. Mas essa empresa sueca aí, que eu esqueci o nome agora, ela dá um apoio forte ali pra isso. Tanto que é oficial, tem o nome dela mesmo, assim. Essa é a desvantagem de estar no Brasil, né, pra fazer o LARP. Você vai Mas fazer até os americanos tiveram que viajar pra Polônia pra fazer, não teve jeito. E sai caro pra eles também. Não, se você tem dinheiro pra fazer um LARP na Polônia... Tem vários LARPs na Polônia, né? Meu Tem Deus! o Witcher, Harry Você Potter... tem contra a Polônia. Não, é o dinheiro pra você ir pra lá fazer o LARP. Compre uma mansão, faz aqui. A maior convenção em LARP pós-apocalíptica é na Polônia também. Os caras fazem uma cidade, chama Junktown. Aqui a gente podia fazer em Paranapiacaba. Paranapiacaba seria o melhor LARP que tem. A gente foi na Steam com Paranapiacaba, foi bem legal. Apesar que o dia nunca elaborou muito, fez calor, sol. Ah, Devia você tá- jura? É, no único dia que devia estar... Neblina, igual Neblina. todos os outros 364. É, exatamente. Mas Vampiro é legal pra fazer LARP. Vampiro Hacking é legal.
E eu, pessoalmente, estou muito ansioso pra versão nova do Vampiro. Sim, com certeza. Achei que você ia dizer que tava muito ansioso pra fazer um LARP. Eu tô muito ansioso pra fazer um LARP. Ah, eu gostaria de fazer um se fosse bem feito, assim. Um que não fosse no Sesc. Que não fosse no Sesc no meio de umas crianças, de uma exposição bizarra. Ok, a gente falou dos clãs que a gente gosta. E os clãs que a gente não gosta? Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu, eu nunca... Não é nem de eu não gostar do que eles representam. Eu nunca usaria um Nosferatu. Eu também não me imagino usando um Nosferatu. Ah, eu usaria. Camarilla eu usaria quase qualquer um. Eu não gosto de Simice, eu acho bizarro. Nojento. É, meio nojento. Eu lembro nos livros do romance do Vampiro à Máscara que tem uns monstros com as bolas gigantes de Simice nos primeiros São livros. carniçal que eles criam, eles conseguem modelar a carne, né? É, então. Eles criam pessoas com membros exagerados, ossos expostos. Eu não... O clã que eu também não gosto, é um desses que eu ia falar. Eu não gosto de vários que eu caí do de... Sabá. Eu não gosto de... Eu gosto até do La Sombra. La Sombra até... Não gosto dos não Sombras. gosto. Se tivesse que jogar de Se você soubesse a Sabá... origem dos poderes deles, também não gostaria. Por quê? Do capeta? Vem do abismo, É, onde foram presos os demônios. Não consigo eu acho também. os Bali... Sem falar que o Sabá é a coisa mais enganosa e fracassada de todos os tempos. Porque eles dizem que são criados para lutar contra os antediluvianos e os peões deles são a Camarilla, só que os maiores peões pra quem conhece o Metaplot, sabe que os Sabá são os maiores peões dos antediluvianos. Sim. Que eles alegam que são os únicos clãs que destruíram os antediluvianos, Uhum. só que nenhum dos antediluvianos eles morreram. O antediluviano dos La Sombra se fundiu com o abismo, com aquele poder que eles têm da sombra, É. e o Tsimizi ele virou um monstro, ele controlou a mente das pessoas que foram matar ele, fingiu que era o cara que matou ele, escapou e fugiu, se encontra perdido em Nova York ali, pelos subterrâneos. Nossa. É uma das últimas coisas que são reveladas nos romances, por exemplo, é isso. Embaixo de Nova York se encontra um antediluviano que ele virou a vicissitude. Ele virou tipo a bolha assassina A bolha assassina. que pode absorver tudo. Katamari. Então, eu não gosto dos clãs do Sabá e também não gosto quase nenhum dos independentes. Sabe? Ah, o Giovanni eu não ligo. Os Giovanni eles têm uma história tão... Eles têm negócio de... A gente não falou quem são os independentes, viu? A Samita, Giovanni, As Samitas são os clãs do Ravenous... Oriente Médio, são os vampiros assassinos baseados nos Achash. Quando Então- vocês falam Giovanni, tem os parece que é Ravenous. um cara só, independente. Eu acabei de fazer o meu clã aqui. Era tipo aqueles caras que declaram país numa ilha, né? Uma ilha. Os Samitas são o clã bizarro. Tem uma coisa no vampiro, por exemplo, que diz que quanto mais velho o vampiro fica, mais branco a pele dele fica. Os Samitas, ao contrário, mais escuros eles ficam. É. Eu não Os lembro Assamitas são meio que baseados nos assassinos lá, dos Hashashin, né? disso. E os Ravenous são os ciganos. Esses são meio que... Tem muita gente que considera eles meio que racistas, né? Porque eles são considerados ciganos bandidos, essas coisas, né? É, Retrata ciganos enganador, como porque eles são enganador. enganadores. Porque- Eles têm o tanto que o poder deles é ilusão. Eles têm o poder de ilusão, mas eu não lembro qual que é a fraqueza deles. E os Giovannis? Giovannis, eles são tipo Cleptomania. Cleptomania. Eles É, são tipo uma outra... família mafiosa, Os Giovanni são italianos. só que eles são os mais ligados à necromancia. A fraqueza deles, se eu não me engano, eles causam muita dor quando eles se transformam todo alguém. vampiro quando Não, morde quando a se transforma, vítima, ele coloca uma espécie de veneno. Existe E faz com que a pessoa entre no o estado beijo. de prazer. É o beijo. Quando ele morde, a pessoa sente prazer, ao invés de sentir a dor. O Giovanni não. Quando ele morde a vítima fica gritando de dor e Eles se causam dor em vez de contorcendo. prazer. Tanto que os Giovannis, pra circular isso, normalmente eles são donos de hospital e banco de sangue, porque eles tomam sangue doado, ou sangue que eles retiram das pessoas nas famílias, nas mansões deles. E matam. Não, mas eles... não, porque é horrível, porque quando eles vão tomar o sangue das pessoas, elas ficam se debatendo por causa da dor, sabe? Como se não tivesse força pra segurar, né? Ah, segurar ele consegue, mas toda vez ele vai ter que ficar... tipo, Eles são A polícia batendo na porta, a gente ouviu o grito de novo. imagina assim, eu gosto de bacon, você tem que ir lá e morder o porco, sabe? Eles são sádicos, eles gostam de causar sofrimento. E qual que é o que tá faltando? Seguidores de independente? Sete. Ah, seguidores de 7, verdade. Eles têm um poder diferente, eles meio que se transformam em cobras, uma coisa assim. Eles Eles são... acham que o Deus Com 7 é certeza o é o que eu mais antediluviano odeio. O medo de cobra fala mais alto. Mas o clã que eu mais odeio é um clã que é meio obscuro, que chama Bali. Bali. É um clã de demônios, vampiros satanistas. Todos eles já são meio ruins, mas esse é o cúmulo da ruindade. Assim, sabe? Sim. Eu acho que a gente até falou, o Vampiro Requiem veio pra dar uma aliviada, né? Pô, daqui a pouco tem o Vampiro tudo, sabe? Ah, tem o Vampiro do Sindicato dos Movie Makers. Eu gostei um pouco dessa redução. Mas de reduziram clãs. demais. Reduziram demais. Tiraram 5 alguns só é clãs. É porque, além do clã, ele tem os alinhamentos políticos, Isso, né? é alinhamento político. Mas o alinhamento político é bem besta. É. Foi bem... Tem os Filhos do Dragão lá, da Ordem do Dragão. né? É. Tem... Lance sei lá. Sanctum. Isso, o Lancea Sanctum, que são os caras que
que são os vampiros meio cristão, quase, meio bizarro. Eles acham que tudo começou com o sangue de Cristo É. que veio da lança de São Longinos. Não, Você acha? eles falam que quando o São Longinos ele perfura Cristo e jorra o sangue, que o sangue pega na boca do Longinos. São Longuinho. São Aquele Longuinho. que acha coisas mesmo. Isso, e aí ele se transformou no primeiro vampiro. Porque ele foi amaldiçoado por ferir Cristo, essas coisas. É. Isso é uma coisa que não tem no Vampiro Hack, não tem um metaplot definido que nem tem no Nossa, Masker. Eles, Não sei o quê. eles deixaram. Esse aí deixa em aberto, cada um tem uma opinião ali e faz o que quiser. Eles deixaram em aberto pra que fosse mais livre pros jogadores. Só que não é o que os jogadores querem. É mais legal ter o metaplot gigante e aí eu mudo o que eu quero, porque em casa eu faço o que eu quero, cacete. Mas você ter material já pra jogar, sabe? Tipo, que nem as cidades prontas são legais, os By Nights lá. Se bem que eles fizeram o Tinha New... alguns By Bem com Night. Maria Júlia. Eles fizeram o New Orleans do... Sim, só que não tinha o nome By Night nesse, só era New Orleans ou alguma coisa. Ah, mas eu preferia que fosse By Night. Tem a identificação. Alguém podia fazer a New Order, ou sei lá, bem que eles, quando saísse o vampiro, eles podiam retropunk, essas coisas, eles podiam comprar e fazer um catarse aqui no Brasil. Aí eles faziam do vampiro, do lobisomem, depois de tudo. Você queria que saísse um apocalipse novo de novo? Não sei, eu não tô muito afim de jogar o Mundo das Trevas ultimamente, não. Vamos usar o É? Storytelling. Porque a mecânica do Storytelling serve pra outros jogos também. Eu queria jogar um vampiro, só vampiro mesmo, assim, sério. Eu também. De verdade, sério, sim. Bom, a gente podia falar de vampiro eternamente, né? Sacaram, né? Mas a gente vai parar por aqui por hoje. Quem sabe a gente vai falar mais de vampiro depois. Até mais. Falou. Até mais. Falou!